Olá, seja bem-vindo ao curso Capacitação Teológica. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre Cristologia. Quero agradecer você que está assistindo esses vídeos. Neste momento, quero convidá-lo para fazermos uma oração. Amado Deus e Pai Celestial, neste momento nós vamos dar continuidade ao estudo da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine e que Teu Santo Espírito nos ensine. Abençoe a cada amigo, amiga que está nos assistindo e que a mão poderosa do Senhor proteja a cada um deles e seus familiares. Pedimos no nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos continuar então os nossos estudos. No estudo anterior, nós falamos sobre a unidade composta na divindade. Também falamos um pouco a respeito de Jesus Cristo, sua pré-encarnação, antes de encarnar, antes de vir a este mundo e se tornar um homem, a sua ação como o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, no Antigo Testamento, e também da sua função subordinada ao Pai. E como Deus subordinou também, dando autoridade ao Filho para que ele resolvesse o problema do pecado aqui neste mundo. Então hoje nós vamos falar sobre a preexistência de Jesus Cristo lá na Bíblia, na Bíblia. Eu quero convidá-lo aí, nós vamos ler aqui algumas passagens, a visão do Antigo Testamento. Isaías 9, verso 6, este é um verso muito importante, ele faz parte de um contexto maior. Começa lá no verso 2 e termina no verso 7. Ele ocupa o centro da mensagem. Esta perícope fala do fim de uma era de sofrimento, do início de uma nova era de felicidade e paz. Também fala do nascimento de um rei, cujas características só podem se referir ao rei messiânico. Aqui diz assim: maravilhoso conselheiro. Ele transcende os limites comuns da humanidade. Nós temos aí Juízes capítulo 13, verso 11, 18 e 22, que é um paralelo, não é? E por isso é chamado de maravilhoso. É conselheiro, porque sendo ungido pelo Espírito Santo com sabedoria, tem os conselhos sábios tão necessários para o exercício do ofício real, fazer decisões sábias. Também ele é Deus forte. A execução dos seus conselhos como governante está garantida, porque a unidade, a sabedoria está à força do seu poder divino. Este menino é transcendente, ele é sábio, ele é divino. Observe que esta é uma profecia relacionada ao Messias, dizendo que um menino iria nascer. Mas tem umas características aqui nesse texto, que nós estamos apreciando, que fazem uma alusão não a um ser humano, não é uma criança comum, não é um ser humano. Porque essas características que são dadas no texto só podem fazer alusão a um ser divino. Veja que a outra característica, leia aqui comigo. Pai da eternidade. Fala de sua preexistência. Se a eternidade, que é algo que não tem começo nem fim, se tivesse começo, este menino, este filho seria o iniciador dela então, né? O Messias ao Pai, ele é transcendentemente sábio, possui poder divino, por ser chamado de Deus forte, e é agenetos, não nascido, sem início, por ser chamado de Pai da eternidade. Aqui é o primeiro ponto que eu quero reforçar aqui com vocês, que nós estamos estudando a questão da cristologia. Observe que no primeiro estudo que nós fizemos, nos primeiros séculos, foi muito discutido a questão da preexistência e da divindade de Jesus. Nós vimos que lá no Concílio de Nicéia ficou decidido, claro, aspectos, não é, da divindade de Jesus, mas um ponto lá que até chamei a atenção naquele momento, falando de que ele foi gerado. Observe, se realmente Jesus, o Cristo,
se ele tivesse um início, se ele tivesse um momento em que ele passa a existir, então esse nome ou esta característica não poderia ser atribuída a ele, Pai da eternidade. Como alguém pode ser Pai da eternidade e ter um momento na eternidade que não existiu? Vocês observam isso? Então isso aqui é um ponto muito importante. Então nós vamos ver aqui outras características, né, que nós podemos encontrar no Antigo Testamento a respeito do Messias. Eu quero ler com vocês agora Miqueias 5, verso 2, que é uma profecia relacionada ao rei messiânico, que nasceria em Belém, cujas saídas são desde os dias da eternidade. A mensagem de Miqueias é uma advertência dirigida a Israel do norte e do sul, quanto ao grave risco de sofrer os juízos de Deus por causa da sua apostasia. Nós temos então um profeta, e ele, naquele contexto, né, de apostasia, tanto de Israel quanto de Judá, esse profeta ele faz uma profecia messiânica. Judá, como nós sabemos, foi para o cativeiro, foi levado para o cativeiro pelos assírios em 722 a.C. Israel foi levado para o cativeiro pelos babilônicos no ano 586 a.C. O termo Emotzaot era traduzido corretamente como saídas e não origens. Observe isso. Esta profecia é interpretada no Novo Testamento em referência ao nascimento de Jesus. Mateus 2, versos 5 e 6, João capítulo 7, verso 42. A expressão cujas saídas são desde os dias da eternidade se refere à pré-existência do Messias, pois o termo hebraico não inclui a ideia de eternidade. Salmo 90, verso 2, é interpretado por Ellen White no seu primeiro volume de Mensagens Escolhidas, páginas 248, como falando da pré-existência de Cristo. Observem essa declaração de Ellen White. Declara-se que aquele que tem existência própria, aquele que fora prometido a Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E ela está fazendo uma referência, né, à profecia ali de Miqueias. No Evangelismo, também, página 615, ela diz assim: Cristo é o Filho de Deus pré-existente. Falando de sua pré-existência, Cristo reporta sua mente através dos séculos incontáveis. Afirma-nos que nunca houve tempo que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus. Aqui eu quero chamar a sua atenção para esse ponto. Observe que Ellen White, né, em todos os seus escritos, nunca, mas nunca, ela defendeu a ideia de que houvesse algum momento na eternidade que Jesus não existisse. Por mais que ainda surja no nosso meio alguns que defendam, por exemplo, o início, ou no caso, a origem, ou que Jesus foi gerado, não é? Distorcendo algum texto bíblico, nós vamos depois estudar sobre isso, se realmente Jesus foi gerado, porque há uma contradição aqui daquilo que a Bíblia diz, falando sobre a sua pré-existência, e também do próprio escrito de Ellen White, daquilo que ela fala a respeito do Messias. Vamos falar um pouco da visão do Novo Testamento, a pré-existência de Jesus no Novo Testamento. Leia comigo. Textos implícitos sobre a pré-existência. Não são esses aqui que nós vamos ler, não são explícitos, mas são implícitos. Você entende entre linhas, né? Lucas 19, verso 10, veio. De onde? Veio antes. Este é o método paciente de Cristo ensinar. O Filho do Homem veio. Mas veio de onde? Veja que implicitamente nós encontramos aqui a pré-existência. Se ele veio antes, ele veio de onde? Marcos 10, 45, nós encontramos assim:
O Filho do Homem não veio para ser servido. Veio de onde? Marcos 2,17, Jesus novamente afirma, não vim chamar justos. Não veio de onde? Então nós podemos ver isso aqui. Agora, nós vamos confirmar esses textos implícitos com os textos explícitos. Vamos ver alguns ainda que são textos implícitos. Não fui enviado senão, está em Mateus 15, 24, que é aquele diálogo ali que Jesus tem com a mulher de Cananeia. Não fui enviado. Não foi enviado de onde? A gente poderia perguntar. João 3,13, aquele que desceu do céu. Olha que a coisa começa a ficar mais clara, né? João 6,62, lugar onde primeiro estava. Agora vamos ver os textos explícitos sobre a pré-existência no Novo Testamento. João 8,23, eu não sou deste mundo, eu sou de cima. Fica bem claro da sua pré-existência. João 16,28, vim do Pai e entrei no mundo. João 17,5, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Vocês se lembram, também do texto bem claro do Evangelho de João, que diz que todas as coisas foram criadas por ele. João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão aqui, eu sou, ela é muito importante no grego, ela é ego eimi. Ego eimi representa exatamente aquilo que o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falou para Moisés lá na sarça ardente, quando ele perguntou qual é o nome do Senhor. Então, Deus disse, eu sou. E aqui Jesus faz essa afirmação, antes que Abraão existisse, eu sou. Depois a gente vai ver com mais detalhes sobre essa questão aqui. A primeira mensagem escolhidas, página 247, Ellen White faz a seguinte declaração, leiamos. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus fala da humanidade de Cristo quando aqui na Terra, também fala ela positivamente em sua pré-existência. A palavra existiu como ser divino, a saber, o eterno Filho de Deus, em união e unidade com o Pai. Desde a eternidade, ele é o mediador do concerto. Em João, capítulo 1, 29 a 30, João Batista, ele era mais velho do que Jesus, 6 meses. Não era isso? João Batista nasceu primeiro. Mas apesar disso, João disse, porque já existia antes de mim, quando falou de Jesus. Logo, João Batista cria na pré-existência de Cristo. Em João capítulo 1,14, o apóstolo diz assim, e o verbo se fez carne, ele existiu antes de sua vida na carne, e como verbo ele era Deus. 1 Timóteo 1,15, Jesus veio ao mundo para salvar. Ele veio ao mundo para salvar. Então nós observamos claramente, através desse estudo, a pré-existência de Jesus. Antes que o mundo fosse criado, antes que o universo, na realidade, fosse criado, antes de qualquer coisa ser criada, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles já existiam na eternidade. Nós não sabemos aqui dizer, nem tem como mensurar essa eternidade. Nós entendemos pela revelação, por aquilo que Deus nos mostra através da Bíblia, através da revelação que nós temos também pelo dom profético que Deus deu a essa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Jesus, ele sempre existiu. E é um ponto muito interessante quando nós estudamos a respeito da pré-existência de Jesus. Vamos imaginar lá na eternidade, antes de tudo,
Não havia nada, absolutamente nada, só a existência da divindade. Isso é difícil de explicar e, é claro, é difícil a gente compreender, mas vamos imaginar assim. Por meio daquilo que foi revelado para nós. Não vamos especular, mas através daquilo que foi revelado para nós. Deus, ele era existente e ele não precisava absolutamente nada de nada, porque Deus, e quando eu falo aqui Deus, eu estou falando Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram completos. Mas em algum momento vem na mente de Deus o plano da criação. Eles projetam a criação do universo, ele cria a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E logo em seguida, os anjos são criados. Miríades e miríades de anjos são criados. Serafins, querubins, anjos mensageiros, todos são criados. E a pergunta que eu quero fazer para você, por que Deus criou? Deus, um Deus completo, um Deus que não precisaria jamais de um ser criado para se completar, mas Deus criou seres com capacidade de escolher, com a capacidade de pensar, com a capacidade de raciocinar. E a revelação também nos diz que Deus não só criou anjos, mas que no universo há vários mundos criados por Deus. Mundos perfeitos que não foram atingidos pelo pecado, mundos que não caíram. E sabe, queridos, quem foi o agente criador? A palavra de Deus nos revela. Jesus foi o agente criador. E nós vamos ver isso numa próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente. Que esse Deus maravilhoso, que enviou seu Filho amado a este mundo para morrer em meu lugar e em seu lugar, ele seja pleno em sua vida. Porque ele te ama, ele quer te dar vida eterna. Entregue plenamente seu coração a ele. Conheça Jesus. E eu tenho certeza que quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai se apaixonar por ele. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até a próxima aula.